Tem gente que não tem dinheiro e reclama o tempo todo, e tem gente que tem dinheiro. Será que existe uma diferença entre essas duas pessoas? E sim, existe uma diferença. A diferença é que essas pessoas que têm dinheiro, elas entendem pelo menos algumas das regras do dinheiro. E no vídeo de hoje eu levantei 12 regras do dinheiro que eu considero que são fundamentais e que não só são consideradas por mim de uma forma filosófica, mas sim porque eu apliquei isso na prática e porque eu vivenciei milhares de pessoas, dentre elas alguns bilionários, aplicando essas leis na vida delas e elas tiveram resultado. E por isso eu estou aqui para compartilhar 12 lições do dinheiro para você. A primeira regra do dinheiro é que o dinheiro ele nunca é um fim, ele é um meio. Então você vê um monte de gente falando assim, ai, eu não vejo a hora de eu ter muito dinheiro, de eu ficar milionário para eu poder parar de trabalhar. Né? E geralmente você pode ver que essas pessoas não são as pessoas que atingem a liberdade financeira. Geralmente as pessoas que têm muito dinheiro são aquelas que mais gostam de trabalhar ou de fazer o que elas fazem. Eu, Thiago, se meu objetivo de fazer tudo que eu faço fosse só ter mais dinheiro, talvez eu não tivesse atingido o patrimônio que eu construí. Agora, o dinheiro ele serve para você realizar outras coisas, né? O Carlos Wizard já dizia que o dinheiro ele gera facilidade e não felicidade. Então, com o dinheiro eu posso comprar segurança para mim, eu posso comprar educação, eu posso comprar saúde, eu posso comprar vários sonhos e viagens para minha família. Então, o dinheiro ele nunca é um fim, porque um dia que você morrer, o dinheiro ele fica aí. Entendeu? Você vai, o dinheiro fica. Então, o dinheiro não é causa, é consequência. E essa é a primeira regra do dinheiro. A segunda regra do dinheiro é uma regra que eu puxei do Warren Buffett e que faz sentido, que é nunca perca dinheiro. O que ele quis dizer com isso? É impossível, né, você nunca perder dinheiro, mas o conceito é importante. Então, se você investe R$100 e você perde 50% do seu patrimônio, agora você tem R$50. Só que se o seu dinheiro ele volta para os R$100, ele rendeu 100%. Então, quanto mais você perde, mais difícil é você recuperar. Então, matematicamente falando, é melhor você perder menos dinheiro nas crises do que você acompanhar o mercado nas altas. Então, toma muito cuidado com isso. Por isso que o Warren Buffett tem duas regras importantes. A primeira é nunca perca dinheiro e a segunda é nunca esqueça a primeira regra. Então tem gente que se expõe ao risco da ruína. Tem gente que pega todo o seu capital e entra numa pirâmide financeira sabendo que é uma pirâmide, mas pensa assim, cara, mas e se der tempo de eu ganhar meu dinheiro rápido aqui eu sair antes de quebrar? Isso aqui não faz sentido. Nunca perca dinheiro. Por isso que tem uma carteira diversificada, não coloque tudo em um único lugar, não se exponha ao risco da ruína, que isso aqui não costuma fazer sentido. O jogo dos investimentos é um jogo de longo prazo, é um jogo de vida e não um jogo que termina amanhã. É o conceito do Simon Sinek de jogos finitos contra jogos infinitos. A terceira regra é uma regra que eu aprendi na prática, não é? Porque, e vivendo, skin the game. Porque todas as vezes que eu já errei com meu dinheiro na vida, eu feri um desses três princípios: ganância, medo e impaciência. E tem uma história de uma empresa chamada Mundial, em 2011. No dia 1/3 de 2011, essas ações fecharam no preço de R$29. Um mês depois, as ações estavam com o preço de R$ 47,20, uma alta de 62,76%. E no dia 19/7, as ações de Mundial estavam cotadas a R$ 841,20, uma valorização de mais de 2.800%. E eu lembro de olhar para a tela, olhar para o gráfico dia após dia, e essa ação sobe 15% no dia, 10% no outro dia, 20% no outro dia, e você pensar assim, caraca, será que não vai parar de subir? Poxa, quer saber? Eu vou colocar um dinheiro aí. Dá vontade de colocar o dinheiro, porque todo dia subia 20%. E você pensava, cara, em algum momento vai cair. Mas e se eu ganhar 20% em um dia do meu patrimônio? Então, as pessoas começaram a pensar nisso. E as pessoas começaram a se deixar levar pela ganância. E muita gente comprou nessa alta. Porque tem um gatilho que atira na nossa mente, que é o gatilho da perda, né? A gente odeia perder. E principalmente perder a chance de ganhar muito dinheiro. Então, a pior coisa que tem é outras pessoas ganharem muito dinheiro e não você. E esse sentimento fez muita gente entrar no mercado e se expor a Mundial, mesmo sem saber o que estava acontecendo e mesmo esquecendo que ela era uma empresa que vendia alicate. Tem uma noção? Antes do boom, Mundial tinha 10 negociações por dia. E durante o boom, ela tinha 5.000 negociações por dia. E sabe o que aconteceu? Em um mês, as ações foram de R$ 841,20 para R$ 82,80. Uma queda de 90%.
E obviamente continuou caindo muito mais depois. E aí mais tarde foi revelado, claro, o motivo de toda essa alta, que foi fraude. Ou seja, não existe sucesso instantâneo. Todo sucesso que vem do dia para a noite pode subir da noite para o dia também. Quarta regra do dinheiro. As pessoas ensinam pra gente uma fórmula errada ao longo da vida. As pessoas ensinam que receita menos despesa igual a poupança. Pega quanto você ganha, tira quanto você gasta, o que sobrar se investe. Mas na verdade é receita menos poupança igual a despesa. Se pague primeiro. Você tem conta de luz, você tem conta de telefone, você tem conta de um monte de coisa. Você tem que ter também a sua conta de liberdade financeira ou sua conta de aposentadoria. Se você não pagar, em algum momento, você não vai ter. Não é? Então, o que eu sempre digo é, não deixe para investir o que sobra depois de gastar. Deixe para gastar o que sobra depois de investir. A quinta regra é uma regra que eu vejo, infelizmente, muito brasileiro não entendendo ela. A quinta regra é a de que o dinheiro não é a raiz de todo mal. Então você olha para muitas pessoas e essas pessoas abominam todo mundo que é rico, não é? Então elas falam, essa pessoa é rica, é ladrão, essa pessoa é rica, ela é mentirosa. Geralmente a gente vê muitas pessoas associando esse tipo de coisa. Só que o que elas não entendem é que o dinheiro não corrompe as pessoas. A gente acha que quando alguém é pobre e essa pessoa ganha muito dinheiro, essa pessoa se corrompe. Mas não. Quando essa pessoa ganha muito dinheiro, ela ganha poder. E quando ela ganha poder, ela faz o que de fato ela sempre quis fazer. Então o dinheiro potencializa quem essa pessoa já é. O dinheiro não faz você se transformar em uma outra pessoa. É isso que as pessoas não entendem. Mas é que às vezes a gente olha para uma pessoa que era tão do bem, entre aspas, não é? E aí ganha dinheiro e começa a fazer maldade. E essa pessoa aqui, na verdade, sempre quis fazer maldade. Mas ela nunca teve poder para fazer isso. Então o dinheiro te permite fazer coisas boas. O dinheiro te permite doar, o dinheiro te permite ensinar, o dinheiro te permite fazer o que você faz porque você gosta, não por obrigação, e aí você faz melhor e ajuda outras pessoas. Então o dinheiro potencializa quem você realmente é. A sexta regra, ela parece óbvia, ela é óbvia, mas na prática as pessoas não fazem. Então a regra é, se você não tem dinheiro, não use dinheiro. É simples assim. Eu aprendi, quando eu estava conversando com o Kiyosaki, que você não deve antecipar seus sonhos. Então as pessoas vão lá, não tem dinheiro, compram um carro em 60 vezes. Aí pagam juros. Não tem dinheiro, vão lá e compram uma viagem em 12 meses. Voltam da viagem, tem mais 11 parcelas para pagar. Não tem dinheiro, parcelam um iPhone em 24 vezes. E assim segue sucessivamente. E a regra é tão simples, Não tem, não use. Mas as pessoas querem antecipar o sonho e toda vez que você antecipa o sonho, o seu maior problema não é a taxa de juros que você paga, é o seu futuro que você acaba abrindo mão. Porque só 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Mas como você sabe, a gente prefere muitas vezes parecer ser rico e ter uma fotinha legal no Instagram do que ser rico de verdade, depois de se sacrificar por alguns anos, parecer um pouco mais humilde. Então são escolhas, Todos nós somos livres para escolher o que a gente quiser, mas a gente é sempre escravo da consequência das nossas escolhas. Então, escolha bem. A sétima regra é a regra que o Rick Chester me ensinou. Ele fala muito sobre a lei da semeadora. O que isso daqui significa? Significa que se você planta, você pode colher. Mas se você não planta, você não vai colher nada. E com o dinheiro é a mesma forma. A gente precisa achar formas de plantar, de investir, de crescer, de criar, para que a gente possa receber resultado e dinheiro com o passar do tempo. Mas se a gente não faz nada para isso acontecer, é claro que isso daqui não vai acontecer. Então não adianta a gente ficar reclamando das coisas se a gente não fez algo antes. As pessoas, elas sempre querem o resultado antes de pagar o preço. Só que a lei da vida não admite que isso daqui seja invertido. Não é? Porque primeiro a gente paga o preço, depois a gente colhe. Então quando a gente quer comer um brigadeiro antes de fazer a dieta, a gente está errado, porque não vai dar certo. A gente acaba nos enganando. Quando a gente quer colher uma vida bela e livre, podendo fazer tudo o que a gente quiser na vida, a gente, se viver isso antes de plantar, a gente está ferrado, a gente vai acabar sendo pobre pro resto da vida. Então a gente primeiro planta, depois a gente colhe. Todo mundo, sem exceção, colhe o que planta. E quem planta absolutamente nada, colhe absolutamente nada.